Oi, gente, chegamos aqui, a sua TV Tititi. Estamos aqui hoje com o Dr. Marcos Bernardini, um grande advogado. Com certeza você deve conhecer ele do Todo Seu, do programa do Ronivon, do Mulheres, né, da nossa linda Regina Volpato, da rádio também, do Paulo Lopes, não é? Paulo Lopes. Toda segunda-feira lá. Sempre atendendo o pessoal com perguntas sobre consumidor, não é? Isso. Lei do consumidor, que a gente sabe que do país, como está essa crise, a gente está sempre correndo risco de ser lesado, de enrolarem a gente, né, doutor? Essa sensação que é assim. Com tudo, né? Você vai fazer uma compra, você tem medo, enfim. Mas estamos aqui, vocês estão abertos a perguntas e a gente vai falar principalmente na novela das 9, né? Segundo Sol, que está aí bombando. Estou aqui com a capa que chegou na banca agora, para quem ainda não viu. Quentinha, pegando fogo, com essa chamada aqui da Luzia, né? Que é a protagonista feita pela Giovanna Antonelli. Luzia vai ao inferno para impedir o extermínio da filha Manu, né? A Luísa Reis, que está aí arrebentando no papel, a Giovanna Antonelli, como eu já falei. E a traumatizada, né, como a gente brinca, que eu acho que também é um pouco de exagero essa personagem, mas a Manu, que é uma estudante de medicina, né, ela tá tão decepcionada com mãe, com tudo isso, que ela acaba se enfiando cada vez mais no mundo das drogas, e ela a Luísa vai tentar desesperadamente resgatar ela de lá. Ela cai na mão do sogro, que é traficante, enfim, o sogro que é o pai do namoradinho dela. Mas, doutor, você não dá nem tempo de ver a novela, né? Difícil. Até porque você está na Gazeta. Então, você dá aula, né? E onde você dá aula, doutor? Agora eu estou na Faculdade das Américas e na Drummond. Legal, que bárbaro. Duas grandes faculdades daqui de São Paulo, maravilhosas. Então, deixa eu te falar, que você também não tem muito tempo, mas você entende de direito como poucos. Há 18 anos, a Luzia cometeu, o ex-marido morreu, ele caiu de um penhasco e a culpa caiu nela, porque ela foi defender o Beto Falcão, que era o grande amor da vida dela. Ela foi defender e ele caiu do penhasco. Ela foi acusada pelas duas vilãs, foi levada à polícia, foi presa, depois ela fugiu para tentar resgatar os filhos, só que ela não conseguiu provar a inocência e ela foi para a Finlândia. Olha que chato. Ela foi para a Finlândia, passou 18 anos lá e agora ela volta volta com uma outra identidade. Ela ainda é caçada pela polícia. Como é que fica nesse caso, por exemplo? Ela assumiu a identidade de Ariela. É a falsidade ideológica, Sim, não é? É crime, né? É crime, né? É crime. Além do crime, então, que ela foi condenada antes, ela pode, eventualmente, acabar sendo condenada por conta de um novo crime. Não tem jeito. Não tem jeito? Não. Quantos anos de prisão prevê isso, doutor? Se eu inventar que eu sou a Cristina Moreira, minha amiga, por exemplo, eu assumi a identidade da minha linda amiga, Cristina Moreira. Grande assessora de imprensa, poderosa, maravilhosa, linda. O Código Penal, ele dá ali um parâmetro de tempo, não é? Mas aí, no caso concreto, o juiz ele vai verificar antecedentes, vai verificar a idade da pessoa, uma série de outras situações, mas não é um crime muito grave, não é no sentido de não é violento, não é um assassinato, não é violento não é e tudo mais, hediondo. então não é nada absurdo. Mas ela vai acabar sendo presa por conta do crime anterior. E dá punição. Dá punição. Ou seja, não invente outro nome, não crie nada que não pode. É crime da cadeia. E se a novela não tiver nenhum fora, né, nenhuma bobagem, ela vai acabar tendo que ser punida também. Porque ela é foragida da polícia, ela foi condenada há muitos anos e não cumpriu nada. Tem que cumprir, né? Aí tem o outro lado do Beto Falcão. O Beto Falcão, a gente acompanhou no primeiro capítulo. Olha, tem um monte de gente aqui mandando beijo pra nós, queridos. Gente do Brasil inteiro aqui assistindo a TV Tititi. No primeiro capítulo, o Beto Falcão, que era um cantor meio decadente, baiano, cantor de axé, o avião que iria levá-lo para outra cidade despenca, todo mundo acha que ele morreu. Só que ele, lógico, ele estava vivo e ele reaparece. Só que nesse meio tempo a família começou a ganhar dinheiro. A ex-mulher começou a ganhar dinheiro. O Beto morreu. Então, assim, ele começou a vender mais disco. Ele começou... Normalmente artista faz sucesso depois que morre. Sim. Essa foi a filosofia que eles adotaram. E nesses 17 anos foi assim. Eles encheram os tubos de dinheiro. Ele continua se passando por morto. Ele assumiu a identidade de Miguel.
como que fica nesse caso, doutor? Também é crime, também é crime. Né? Também é crime, né, dele, né? Então, se ele vier a ser descoberto, ele vai acabar sendo condenado, vai ser preso, né? Agora, os dois ficam juntos na cadeia. Exatamente. Agora, quanto aos direitos autorais, né, as músicas e tudo mais, aí não, né? Aí recebeu, ganhou, é dele. Né? É dele. Mas é uma situação muito... Mas é ruim, porque envolve né? a família toda, né? Ruim, porque a mãe está mentindo, o pai está mentindo. Sim, na verdade, todos acabam participando do crime e todos vão ser condenados. Isso é o que a lei diz. Já que a gente está falando da família Falcão, tem uma outra história aí que está movimentando a novela esses dias, que é o adultério do Dodô. Dodô é o pai do Beto Falcão, que é o Zé de Abreu, maravilhoso como ator. Ele é... A família vai descobrir agora que ele tem um filho fora do casamento, filho criança, de 7, 8 anos. Como é que ficou a questão do adultério no Brasil? Hoje o adultério não é nada. Não, hoje não é nada. Né? Na verdade... Não significa que a gente tem que ficar óbvio, traindo ninguém, é feio, é melhor falar a verdade. Mas assim, hoje o adultério ele não traz nenhuma consequência jurídica. Né? Antigamente, o adultério era crime. Né? Além de ser crime, numa separação, num divórcio, o cônjuge que foi que traiu, foi o culpado da separação, ele não poderia, por exemplo, ficar com o sobrenome, ele não poderia pegar pensão alimentícia, ele poderia, inclusive, perder a guarda do filho. Né? Então, antigamente, essa questão do adultério, da traição, era, na área jurídica, muito mais sério. Né? Muito mais sério. Mas, assim, eu sempre digo, o direito acompanha a sociedade. A sociedade muda, o direito tem que mudar também. Então, hoje em dia, é óbvio que, até hoje, a gente entende que o adultério não é bem visto. Né? Assim, existe, nós vemos nas novelas. Né? Nas novelas, sabe disso, né? Então que é uma situação infelizmente comum, rotineira, e aí eu não posso dar uma punição tão severa para alguém por conta desse tipo de situação, porque a sociedade não entende mais que deve ser a forma. Né? Então hoje a traição, o adultério não é mais crime, e numa situação, num divórcio, não tem consequência nenhuma. O que não pode acontecer? O pai não perde a guarda. Não perde a guarda, a mãe tem pensão alimentícia normalmente. Pode, inclusive, ficar com o sobrenome do outro. Né? Então, se de repente me traiu... mas vamos supor que, de repente, eu sou conhecido com aquele sobrenome e vai me trazer um prejuízo profissional, financeiro, ainda que eu tenha traído, eu posso manter o meu sobrenome não sendo meu. Né? Então, hoje é perfeitamente possível isso. O que não pode acontecer é, eventualmente, a traição trazer algum tipo de prejuízo moral. Aí pode dar problema. Entendi. Então, eu posso pedir indenização. Então, eu sempre digo... No caso, principalmente assim, não quero te cortar, mas assim, principalmente envolvendo famosos. Sim. Porque aí o cara ou perde o contrato, ele pode alegar isso. Exatamente. Então, assim, a traição por si só não traz consequência alguma. Agora, se de repente essa traição foi exposta no Facebook, foi exposta numa matéria, eu contei para a família inteira antes da pessoa ter conhecimento daquilo, aí pode trazer um problema sim. Então aí a pessoa moral, pode exatamente pedir indenização por dano moral. Se a pessoa se sentir envergonhada, mesmo não sendo famosa. Mesmo não sendo famosa. Não, tem vários casos. Eu conheci uma pessoa que ela descobriu, a família toda chegou, você não viu foto dele com a outra na praia? Exatamente. Então causa constrangimento. Exatamente. Já tem vários casos na justiça, por exemplo, de a pessoa ficar sabendo pelo Facebook. Tinha um caso, achei interessantíssimo, o casal, né, que estava traindo, eles fizeram um blog para contar as viagens, e ele era casado, então assim, não, né? Ou seja, expondo publicamente a esposa. Ela descobriu bem depois, né? Então toda vez que ele falava que ia trabalhar, não era viagem de trabalho, coisíssima nenhuma. Né? Exatamente, bobeira, né? E aí, nesse tipo de situação, acaba dando algum tipo de consequência, indenização por dano moral, pela forma como aconteceu, né? Agora, se é uma traição, é ruim falar isso, mas comum, né? Se é uma traição comum, que eu não quero expor a minha companheira, que eu não quero expor o meu cônjuge, não dá problema algum. Muito embora seja ruim, a gente sabe, óbvio, né? Vai haver o sofrimento e tudo mais. Criança, exatamente. Mas não gera nenhum tipo de consequência jurídica. Bom, vamos falar de um outro tema da novela que também está sendo muito abordado, que é a questão do assédio moral e sexual com relação à personagem da Nanda Costa, que é a Maura. Ela faz uma policial, ela é namorada de uma vizinha, né? A vizinha, aí a gente já vai entrar depois na outra situação. A vizinha era casada,
O prédio tem um problema gravíssimo porque foi construído com areia. A gente nunca viu isso no Brasil. Não imagino. A imaginação do Sim, autor. E aí o marido morreu e elas acabaram assumindo esse relacionamento. Só que ela trabalha numa delegacia e o delegado é extremamente machista. Ele cismou, ele fez aposta com os colegas de quem ia ficar com ela primeiro. Absurdo. É absurdo. E ele passa a sediar ela, um dia ele agarra ela na delegacia. E aí ela é obrigada a falar que ela não quer nada com nenhum deles, né? Que ela, enfim. E aí, por vingança, ele vai contar pro pai dela, que é extremamente machista e preconceituoso, que ela é homossexual. Sim. Como que a gente lida com essa questão de assédio? O assédio sexual é crime também. Esse é crime, né? É crime também, então... Como é o moral? O moral não é crime. O moral não é crime. O assédio sexual é crime. Tanto um quanto o outro traz indenização. Né? Então, os dois são suscetíveis de gerar indenização por dano moral. Mas o assédio sexual, além da indenização, é um ato considerado criminoso. Né? Então, hoje é punível pelo direito penal. Então, é um crime o assédio sexual. Dependendo da forma como acontece, porque uma coisa é o assédio... porque o assédio não necessariamente tenha que ter o agarrar, né? Então, eu posso assediar sexualmente por meio de palavras, até de gestos, olhares, né? Então, isso é o assédio sexual. Dependendo de como aconteceu, né, o agarrar e tudo mais, pode até gerar um outro crime, que seria o estupro, né? Então, hoje o estupro, ele é considerado um crime que não há necessidade de se efetivar o ato sexual, né? Antigamente era obrigatório, e que era ruim, né? A lei muito antiga, então obrigatoriamente para se caracterizar o estupro tinha que haver a conjunção carnal. Hoje não, né? Hoje não. Se você segurar, se tiver ali algum tipo de estimulação maior e tudo mais, já pode ser considerado estupro, né? Então, dependendo de como aconteceu, o delegado até cometeu um crime muito mais grave do que o que a lei considera o assédio como sendo grave. E dá para punição mesmo ele sendo delegado. Claro, né? Não importa, é uma pessoa comum, né? É óbvio que a gente sabe que infelizmente, no Brasil, pessoas que têm algum tipo de autoridade acabam se utilizando dessa autoridade para tentar se safar. Mas a gente vê hoje que isso tá diminuindo, né? Então ela teria que pegar, ir na corregedoria, fazer uma denúncia. Tem que denunciar, tem que denunciar. Qualquer caso tem que denunciar. Sempre. Às vezes a gente vê na prática, principalmente para as mulheres, né, é algo constrangedor, né? Os homens também, né? Mas a gente fala, mas tem muita mulher que vai lá nós estamos numa sociedade machista. Então, assim, se um homem é assediado por uma mulher, parece que é bem visto até, nossa, ela está dando em cima, ela é poderosa. É bacana, né? Então, dificilmente um homem vai denunciar um assédio sexual. Dificilmente isso vai acontecer. Agora, a mulher ela é mais frágil, aí ela vai na delegacia onde a grande maioria das pessoas são do sexo masculino, às vezes não sabem tratar de forma correta. Por isso que é melhor procurar, inclusive, uma delegacia das mulheres, que normalmente tem mais mulheres, ou pelo menos umas para atender de forma porque mais a pergunta, coerente. né, já aconteceu com uma amiga, chegar no delegado, o delegado perguntar, aconteceu assédio, o delegado perguntar que roupa que você estava usando. Exatamente, ele dá a entender que a pessoa provocou. Que ela provocou. É algo absurdo. É horrível. É algo absurdo, ou seja, só mostra ali o machismo, o comportamento machista da própria sociedade. Né? E por isso que muitas nem vão na delegacia, mas tem que denunciar. Tem que denunciar, tem que ir atrás. Até porque é uma coisa que a gente é um assunto que está muito em voga, né? Quer dizer, agora nem tanto, mas esteve. Que é a questão do Zé Maier, né? Que teve aquela coisa da denúncia do assédio, que ela esperou 1 ano para denunciar e depois nem quis denunciar mais. Exatamente. Ou seja, se ela se sentiu ferida de alguma forma, tem que oficializar a denúncia. Tem que denunciar. Eu não tenho nada com ela faz o que ela achar melhor. Mas o correto da mulher que se sentiu ultrajada tem que denunciar. Tem que denunciar. Até porque é muito comum o comportamento do assediador ele se repetir. Então, assim, dificilmente, é raro, né, ser um assédio pontual, né? Normalmente o assediador ele tem esse comportamento repetido com outras mulheres, ou seja, ele repete. Ou com a mesma, né? Às vezes com a ele mesma. Então, assim, se ele não tem ali alguém que denuncie, que barre aquela situação, ele vai continuar, né? Ele vai continuar. Então, é extremamente importante que haja denúncia. Como nos Estados Unidos. A gente vê, às vezes, depois de 15 anos, 20 anos, como a gente teve alguns casos aqui. Mas por que elas esperam tanto? Pois é,
às vezes, principalmente nos Estados Unidos, no momento em que ocorre, a pessoa tem ali algum grau de subordinação, né? Então, quando a gente vê alguns artistas, um diretor, um ator famoso... Mas talvez se elas tivessem... tem aquela coisa, se eu denunciar, não tenho mais filme nenhum. Não tenho mais filme, não tenho mais emprego. Então, às vezes, acaba se submetendo àquilo. Então, por isso, essa questão de subordinação. É muito comum o assédio sexual no ambiente corporativo, ele decorrer de algum grau de subordinação, né? Então, é o chefe, é o supervisor, é o gerente. E aí, a pessoa que está sendo assediada, ela fica inibida de tomar algum tipo de providência, porque ela pode ser punida, né? E é absurdo isso. Claro. Mas tem que falar. Tem que falar, tem que denunciar. É a melhor coisa, porque a gente não sabe até onde isso vai. Tem que tentar sair daquilo, né? E a justiça costuma ser providencial nesses casos. Tem né? que ser, né, gente? Tem que ter uma esperança de que Sim, as pessoas sejam punidas, tem que denunciar. né? E um outro tema também, olha como essa novela tem o segundo sol, né? Deixa eu mostrar de novo aqui a capa da Tititi. Estamos aqui com o Dr. Marcos Bernardini, um craque do direito civil e trabalhista no Brasil. Ele está aqui em São Paulo. Deixa um contato, você deixa? Tem o meu site, tem o site. É marcosbernardini.com.br. Tá, você entra lá, você fica sabendo de todas as informações, pode depois fazer contato com o Dr. Marcos, enfim. E tem um outro tema também, que é a questão do sem vergonha, que eu vou chamar assim, do Severo, que é feito pelo brilhante Odilon Wagner. Ele é um construtor, então ele constrói prédiozinhos de areia, então é aquela coisa, né? E um dos prédios é onde a Maura vivia com a família dela, onde a Selma vivia. E o prédio, teve uma cena lá do marido da Selma, que ele deu um murro, aquilo tudo começou a despencar, foi onde ele morreu. E a gente sabe que ele tem uma fortuna guardada, como aconteceu lá na Bahia mesmo, em Salvador, aquele apartamento com aquelas malas de dinheiro, né? E, infelizmente, é a ficção imitando a realidade, não o contrário, né? Nesse caso, infelizmente. Punição para esses caras, esse construtor, como é que fica isso? Então, além de crime, então, se alguém morrer, vai responder por homicídio, não é? Vai responder por homicídio e dependendo de como aconteceu, né? Exatamente, doloso, porque assim, ele teve a intenção de matar, ele sabe, quer dizer, porque na verdade ele não sabia do risco. Exatamente. Então, quando você assume o risco de forma consciente, também é considerado homicídio doloso. Então, o crime também é doloso. É igual né? quando você bebe e vai dirigir. Você sabe que você pode matar alguém. Você né? não tem aquela intenção primária, não é? Então, eu não saí, eu vou atropelar alguém. Não é isso. Mas é óbvio que se você bebeu, a possibilidade de você atropelar e matar alguém é enorme, não é? Então, acaba respondendo por homicídio doloso, né? Então o crime ele é considerado muito mais grave, não é? Não culposo, que daí nós temos uma pena mais branda. Então vai responder por homicídio doloso, fora a indenização. Então tem que pagar hotel, tem que pagar estadia, tem que pagar... As pessoas todas, exatamente, né? para todas essas pessoas. E aquele que faleceu, não é? A família dele tem direito também a toda a indenização por conta do falecimento, a pensão alimentícia, porque ele deveria contribuir para o sustento da família. E essa pensão, inclusive, ela é projetada até 75 anos de idade, que hoje é a expectativa de vida do brasileiro. No caso, a filha Sim, até ou a esposa, né? Ou a esposa, é. Nossa, se a esposa morrer, fica com a filha? Fica com a filha. Nossa. Fica com a filha, né? E aí, a indenização, a pensão, né? Ela é projetada até quando a pessoa faria 75 anos de idade, que é a expectativa de vida do brasileiro. Entendi. É aquilo, né? Você compra um apartamento, às vezes você junta dinheiro a vida inteira para comprar o teu apartamento, chega lá e ele simplesmente desmorona. A gente viu um caso há alguns anos no Rio de Janeiro, né? O edifício Palace 2, né? Desmoronou, simplesmente as famílias perderam tudo. A gente viu aqui em São Paulo, no caso do metrô, né, ali da metrô Butantã ali, né? Pinheiros. Foi na Marginal, Pinheiros. Isso mesmo. Trabalhava na Editora Abril naquela época. A Foi gente viu ali, cair, né? A gente viu a cratera desabar. E aí eu pegava um táxi ali, então tinha um senhor que morava ali nos Sobradinhos, enfim, até hoje ele não recebeu. A mulher dele morreu, que tinha feito um cateterismo naquele dia. Nossa. Ela levou um susto, imagina você ver tua casa desabar. E até hoje ele não recebeu. É complicado, então a gente tem que batalhar, né, doutor? Não pode desistir. Não. Vai acabar recebendo, né? Infelizmente a justiça ela é lenta. Melhorou muito, né?
quando eu comecei a advogar, por exemplo, essas indenizações elas demoravam em média 8 anos. Que era absurdo, né? Mas era a média, ou seja, a média já era absurda. Hoje não, a média está em torno de 4 anos. Então já melhorou muito porque o sistema hoje do Brasil inteiro é informatizado. Né? Então os processos são digitais, é muito mais fácil, isso acabou agilizando. Mas ainda assim é lento. Né? E aí, se você tem uma empresa que quer procrastinar, acaba levando isso com a barriga por muito mais tempo. Né? E a justiça, infelizmente, acaba tendo mecanismo para isso. É lógico. E essa questão de dinheiro guardado? A gente está vendo que na vida real as pessoas estão sendo punidas, tal. Sim. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter dinheiro guardado. O problema é que, normalmente, quando você tem uma quantia muito grande em dinheiro, em espécie guardado, é porque ele tem origem indevida, ilícita, né? Porque se não fosse assim, você não poderia... Declarada. Exatamente. Você poderia deixar num banco. Então, vamos supor que eu tenho dinheiro na minha casa. Se acharem, mas olha, eu tenho aqui... É o famoso debaixo do colchão. Exatamente. Se eu tenho a origem dele, se eu tenho a declaração do imposto de renda, então não há problema algum. Mas o comum é, se eu guardo desse jeito, é porque eu não tenho como justificar a origem desse dinheiro, porque ele é ilícito, né? E aí eu preciso esconder em apartamentos, eu preciso esconder dentro da parede, eu preciso esconder na cueca, né? Então eu preciso esconder de alguma forma, porque eu não tenho como declarar a origem dele, porque não é lícito, né? Então o problema não é só ter o dinheiro. Eu lembro, meu pai, óbvio que nunca essa quantia, mas meu pai não confiava em banco, né? Uma pessoa muito antiga não confiava em banco, deixava mesmo o dinheirinho em casa e tal. E não tinha problema algum, era o dinheiro do salário dele, né? Dentro das latinhas, exatamente, era guardado assim. Agora, assim. essas malas de dinheiro, todas têm, né, origem indevida, origem ilícita, normalmente por conta de propina, né? E a gente que paga o pato. Infelizmente. Muitas vezes a gente que paga o pato. Aí eu vou tocar num outro assunto agora. Não tem nada a ver com a novela, mas é um assunto que está sendo muito falado também, de um médico no Rio de Janeiro. Claro que você não tem os laudos, enfim, mas um médico no Rio de Janeiro que fazia procedimentos na casa de clientes, gente endinheirada e tal. Ele está foragido, eu não vi... Ele é a mãe, né? Ele é a mãe, que era médica, que é médica também, mas o diploma dela já havia sido cassado, e a namorada dele, que era assistente dele, foi detida, está presa. Você vê, são pessoas lá na Barra da Tijuca, mulheres com dinheiro e que se submeteram a tratamentos para aumentar bumbum, sei lá, dentro de casa. É um absurdo. É um absurdo. Eu li a matéria, né, saiu no jornal, eu acabei lendo. E o que mais me impressiona realmente foi essa situação. Como você... E veja, ele cobrava caro. Né? Ele cobrava caro. Então, como você tipo 20 mil, 30 mil, você tendo condição de pagar um valor desse para um médico, não tem a noção de que aquele não é um ambiente correto, apropriado por um tipo de cirurgia. Olha, uma infecção hospitalar, né? Uma infecção ali por conta de... Não é um ambiente esterilizado, é absurdo, né? Então, tem muita gente, infelizmente, óbvio, né? Infelizmente, ela acaba se submetendo a um risco, né? Então, é o que aconteceu. E ele, como médico, tendo efetivamente conhecimento, ele jamais poderia ter feito esse tipo de procedimento. Ele colocou as pessoas, mulheres em risco, várias, né, em risco. E assim, por mais que a gente não tenha conhecimento, é algo de senso comum, né? Eu não posso me submeter a um procedimento médico dentro da minha casa. Claro. É algo absurdo, né? É algo absurdo. Então, infelizmente, essa mulher veio a falecer. Muito jovem, triste, muito triste. E ele, né, um salafrário, com né? certeza. Pilantra, tem que ser assassino, caçado. Né, doutor? Porque o cara que não tem... um assassino, ele não tem... Não é médico, pelo amor de Deus. Médico é outra coisa. Né? Então, é um açougueiro, né? Para mim, me perguntaram ontem, eu falei assim, olha, é um açougueiro, porque ele vai na tua casa e te corta. É isso, né? Como se fosse ali a coisa mais simples do mundo. Ele está mexendo com seres humanos, com vidas, e ele jamais poderia fazer um procedimento desse. Tem que ser preso mesmo. Hoje, eu, inclusive, vi a polícia, por conta da repercussão, a polícia, inclusive, está dando recompensa para quem localizar ou dar alguma informação, então, né, para ajudar.
Então tomara que ele e a mãe, né, seja preso. E veja, parece que é de família, né? A mãe já teve já tinha o diploma cassado. Exatamente, já teve a inscrição cassada, né? E ele no mesmo caminho, né? É um absurdo e jamais as pessoas deveriam se submeter a esse tipo de procedimento, né, doutor? Sem um profissional eu vou chamar assim porque sou eu que estou falando, é a coisa da bandidagem, né? A gente vê gangues por aí que a mãe é que controla, né? Sim. E aí vai lá, filho, você faz isso. Aqui é a mesma coisa. Parece que é isso, exatamente. Ou seja, a namorada é a recepcionista, a mãe tá junto, o filho faz o procedimento, ou seja, tá todo mundo ali. Absurdo, né? Absurdo. É um absurdo. Ai, doutor, que gostoso ter você aqui. Você volta sempre. Com certeza. Porque agora fiquei com inveja do Ronivon. Imagina, meu querido Rony, um beijo pro Rony. A gente soube que ele ficou dodói aí um tempo atrás, mas agora ele já tá ótimo. Ele sabe que a gente ama ele de paixão. E aqui tá a capa da Tititi dessa semana, quentinha. Acabou de chegar na banca, eu fui lá pegar, né, pra mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, tá? Então pega ela lá, devore inteirinha. Tem receitas de Ana Maria Braga, dessas gostosuras típicas da novela das 9, né? Culinária baiana, que é uma coisa irresistível. Tudo sobre a dança dos famosos, que vai começar agora em agosto. O Fiuk vai estar lá. Tem o último capítulo de Deus Salve o Rei. Para quem gosta, é um prato cheio. Já falei que eu acho a novela chata, mas em todo caso. E Quem é Quem de Jesus, que é a próxima novela da Record, que a gente tem tudo para ser sucesso, porque é a história de Jesus, né? Então eu acho assim, se for feita toda no capricho e a Record tá se empenhando demais, tem cenas que foram feitas no Marrocos, no deserto do Marrocos, tem tudo para bater inclusive o sucesso de Os 10 Mandamentos, porque simplesmente é a história de Jesus, né, gente? Então tá todo mundo aí na expectativa. E tem Marília Mendonça, que perdeu 22, né, Cléo? 20 quilos. Não que ela não fosse linda, mas ela tá mais bonita ainda, fez tudo com critério, ótimo, né? Com consulta ao médico sério, com comidinha gostosa e séria também. E uma entrevista linda com o meu galã favorito, o eterno galã Francisco Coco, tá? Então tá aqui, tititi pra você. Doutor Marcos, muito obrigada. Você quer deixar o teu contato novamente? Tem o site, é marcosbernardini.com.br. Acessa lá, você pode entrar em contato se você precisar de assistência jurídica, enfim. A gente está aqui com ele porque ele é o cara, tá bom? Então procure ele para tirar dúvidas, para consultas, para situações de processo, de emergência, enfim, né? Obrigado. Obrigada a você. Manda um beijo pro Rony. Pode deixar. Tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até já já.